Vamos orar para a gente iniciar. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa segunda. Te agradecemos, ó Deus, por já estarmos aqui em sala de aula. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que, ó Deus, temos reservado, ó Deus, e Tu nos permite, ó Deus, estarmos juntos, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, aprender e compreender a Tua palavra como ela é, sem rodeios, sem falsas interpretações, sem, ó Deus, complicações. Porque, ó Deus, Tu tens sempre, ó Deus, o melhor para nós e o que nós queremos, ó Deus, é usufruir desse melhor que Tu tens para nós. Por isso, ó Deus, pedimos que seja mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de crescimento, mais uma noite, ó Deus, em que sejamos fortalecidos na Tua palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou compartilhar aqui a tela, né, que na aula passada, na aula 2, né, que nós acabamos não finalizando, então só recapitulando aqui, deixa eu só voltar aqui. Na aula passada, né, nós falamos sobre o ministério de João Batista, né, falamos sobre o modo de vida, a mensagem de João Batista ali no deserto da Judéia, falamos sobre, né, o batismo ali de Jesus, falamos, né, sobre a prisão, né, e a morte de João Batista, né? E, na sequência, nós, então, começamos a falar sobre, né, o Jesus Cristo, né? Falamos sobre o batismo, né, ali no Rio Jordão, sendo batizado por João. Ao sair da água, né, o Espírito desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba, né, e do céu se ouviu a voz dizendo: esse é o meu filho amado, né, em quem me comprazo. Falamos sobre a tentação, né, logo após o batismo, né, o Espírito Santo levou Jesus ali para o deserto para que ele fosse tentado, e falamos ali sobre os diversos níveis, né, de tentação e como essa tentação ali, né, aconteceu. É claro que a Bíblia ela não vai relatar os pormenores, não vai falar dos detalhes, mas o texto diz que ele em tudo foi tentado, né, mas permaneceu sem pecado, ele resistiu, né, assim como Adão lá no Éden, né, foi tentado ali, né, Adão e Eva, né, sofreu ali com a tentação e não resistiram, né, apesar deles terem condições, né, de resistir, mas eles não resistiram. Jesus, ele foi tentado, mas permaneceu sem pecado, né? E então, né, ali no deserto, depois, né, dessa tentação, o texto vai dizer exatamente que Jesus, os anjos, né, vieram ali para servir Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos falar exatamente sobre os discípulos de Jesus. Claro que assim nós não estamos numa fase sequencial, né? Não é que logo após a tentação Jesus então escolhe os seus discípulos, né? Claro, depois da tentação, né? Jesus continua andando lá pelas cidades, né? E operando os milagres por onde ele vai e ensinando o povo, né? E nesse percurso Jesus então chama, né, os seus discípulos, né? Eu quero destacar aqui que quando a gente fala de discípulo a gente sempre lembra de 12, né? Mas Jesus não tinha
apenas 12 discípulos, né? 12, eles receberam uma missão especial e foram chamados apóstolos. Esses 12 estavam mais próximos de Jesus, mas tinham muitos outros discípulos, como nós vamos ver hoje aqui. Então, nós vamos começar com o livro, o Evangelho de Lucas, né? Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, vai dizer assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, esse texto aqui de Lucas, ele é importante porque ele vai dar exatamente alguns detalhes, né? Antes de Jesus escolher os seus discípulos, né, o texto aqui diz que ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, isso aqui mostra exatamente a importância da decisão que Jesus iria tomar, né? E o que deve preceder, né? Quando temos, por exemplo, que tomar uma grande decisão. Não somente uma grande decisão, mas as nossas decisões, elas devem ser precedidas, né, de oração. E Jesus aqui, ele nos dá exatamente esse exemplo. E o Lucas, né, ele faz questão de deixar isso registrado. Jesus passou, né, a noite, Jesus passou a madrugada ali diante de Deus em oração, para que, no momento oportuno, ele pudesse, então, decidir. Então, na realidade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o seguinte, irmãos. E a gente tem uma coisa que, às vezes, a gente fala, boa noite, Omar, boa noite, Wanda, né? Fala exatamente o seguinte, que Jesus, ele é Deus. E, sim, Jesus é Deus. Porém, para assumir a forma humana, Jesus precisou abrir mão de muita coisa, né? Jesus precisou, como é que um Deus caberia, né, num corpo como o nosso, né? Então, Jesus ele precisou abrir mão de muitas coisas. E aí, esse abrir mão de algumas coisas também levou Jesus a essa dependência do Pai e do Espírito Santo. Então, Jesus estava para tomar uma grande decisão. Qual era a decisão? Né? Dentre os discípulos que eu tenho, eu preciso escolher 12 que estejam mais próximos. E o que Jesus fez? Jesus, então, foi ao monte orar, buscar direção. E ali no monte, né, quando Jesus desce do monte, Jesus já desce com a decisão tomada. Ela simplesmente agora, a decisão que fora tomada lá no monte, ela só precisa ser manifestada. E aí o texto vai dizer, né, que então ele chama, dentre os discípulos, ele chama 12. Quem foram os 12? Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes. Ou seja, quando Jesus desce do monte, ele já desce com a decisão. Vocês estão compreendendo? Nós estamos lendo, né, Mateus capítulo 6, versículos 12 a 16, que é exatamente o fato ali que acontece quando Jesus seleciona os 12. Mas Jesus não tinha só 12, Jesus tinha muito mais discípulos, né?
Jesus tinha muito mais discípulos, mas, né, dentre esses muitos discípulos, Jesus escolheu 12. E aqui é interessante que aí eu vou ler agora, né, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, porque Lucas capítulo 9 vai exatamente dizer qual é a missão desses 12. Então, Lucas capítulo 9 diz o seguinte: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, o que acontece? Jesus, né, em Lucas, né, no capítulo 6, né, vai falar exatamente como Jesus escolheu os 12. Ou seja, Jesus ele tinha mais discípulos, ele então sobe ao monte, passa a noite e a madrugada em oração diante de Deus, e quando Jesus desce do monte, ele já desce com a decisão tomada. Jesus já sabia, né, quem ele chamaria para formar esse grupo de 12. Né? E aí, em Lucas, capítulo 9, mostra exatamente qual a missão desses 12, que era exatamente, né, andar pelas aldeias pregando as boas novas, por isso o apóstolo, né? Apóstolo, né, era um nome grego, né, dado para os navios mercantes, né? Então os navios chegavam com com novidades, com boas novas, né? Então foram chamados de apóstolos e a missão deles era andar nas cidades e aldeias, né, pregando as boas novas, curando os enfermos e libertando os cativos. E diz o texto que Jesus, sobre esses 12, Jesus deu autoridade para fazerem isso. E tem um detalhe também importante nesse texto de Lucas 9, né, no versículo 3, que vai dizer o seguinte: não leve com vocês bordão, alforje, pão, dinheiro ou uma veste sobressalente. Não leve nada. E é interessante que Jesus diz o seguinte: olha, vocês estão sendo enviados, mas não se preocupe com o sustento de vocês. Porque aquele que envia é aquele que também providencia. Até combinou, né? Aquele que envia é aquele que providencia, né? E aí você vai... Agora vamos rapidamente passar alguns capítulos. Lucas, capítulo 22, 35, só para a gente entender exatamente isso aqui. Lucas 22, 35. Jesus faz o seguinte, olha só o que Jesus diz. Para os 12, Jesus falando com os 12. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Jesus está perguntando aos 12. Eles responderam: nada. Entende? Tem até um cântico, né? Porventura lhes faltou alguma coisa. Porventura lhes faltou alguma coisa. Nada, disseram eles. Nada, disseram eles. Aí continua o canto, né? Cantado é bonito. Nada nos faltou, Senhor. O que é que os discípulos estão dizendo? Os discípulos estão confirmando aquilo que Jesus falou lá atrás.
vocês estão sendo enviados e a providência virá sobre a vida de vocês. E antes de Jesus ir para a cruz, Lucas 22, foi antes de Jesus ir para a cruz, Jesus chama os discípulos e faz essa simples pergunta: quando eu enviei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada. Nada nos faltou. Amém? Então, isso, né, se deu com relação à escolha dos 12, né? Mas quem eram esses discípulos, né? Então, vamos lá. 4 deles eram pescadores. Simão, André, Tiago e João. Esses 4 eram pescadores, né? E o chamado desses 4 aconteceu exatamente quando eles estavam trabalhando, né? Pedro e André estavam ali lavando as redes, né? Preparando ali o seu material de trabalho, quando Jesus passou por ali e o chamou dizendo: olha, segue-me e eu vos farei pescadores de homens, né? A mesma coisa sucedeu com Tiago e João, que estavam junto com seu pai, consertando as redes, né? E Jesus ali passou e o chamou, né? Filipe foi um pouco diferente, né? Jesus estava, né, indo, né, ali para a área ali da Judeia, né? Quando ele chama Filipe, isso aí está em João. Vamos só pegar aqui o texto, porque é interessante esse chamado de João, capítulo. Deixa eu só ver a minha anotação aqui. João 1, versículos 43 a 51. João 1. De imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse aqui foi exatamente o que aconteceu, o chamado de Filipe e Natanael. Tomé, Tiago, Simão e Judas Iscariotes, não, a Bíblia não fala relato do chamado deles, né? Mas fala exatamente de Mateus. Mateus era cobrador de imposto, né? E Mateus, ele mesmo fala do seu próprio chamado, né? Mateus, capítulo 9, versículo 9. Ele estava exatamente no seu trabalho quando Jesus passou e Jesus falou para ele: segue-me, né? Mateus 9:9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Assim foi também o chamado de Mateus. Até aí, ok, irmãos? É importante de tudo isso aqui nós sabermos exatamente o seguinte: não eram 12. O número era muito maior que isso. Os 12 é que Jesus chamou e deu autoridade para esses 12 para pregar as boas novas, curar enfermos e libertar cativos. Esses 12
estavam mais íntimos ali de Jesus, mas não eram só eles, né? Por exemplo, a Bíblia vai falar das mulheres que sustentavam a Jesus com os seus bens, né? Então, essas mulheres também eram próximas de Jesus, né? Vai falar de Marta, de Maria e Lázaro, que também eram amigos de Jesus, né? Estavam próximos, né? Mas tem um outro texto de Lucas também, Lucas, no capítulo 10, né? Deixa eu só trocar de Bíblia aqui, que eu estou com a Bíblia em cada evangelho aí. Lucas, capítulo 10, vai falar exatamente de outros discípulos que Jesus tinha. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, Jesus, num outro momento, né, já tinha a questão dos 12, né, mas num outro momento, Jesus envia 70 discípulos, de dois em dois, né, para antecederem, né, a ida dele para aquele lugar. Então, esses 70, eles foram antes para anunciar, né, a chegada do Salvador, né, e logo depois Jesus percorre essas mesmas cidades que esses 70 percorreram, né? E desses 70 é interessante, né, que eles cumpriram a missão que era pregar as boas novas, curar os enfermos e libertar cativos, né? E aí, quando esses voltam, né, no versículo 17, né, de Lucas 10, esses 70 retornam, né, para prestar o relatório a Jesus. E ele disse, olha, e voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Jesus falando, eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não se alegre pelo que vocês estão fazendo, se alegre pelo nome de vocês está escrito nos céus, né? Por que Jesus está dizendo isso? Porque lá em um outro texto, Jesus vai dizer o seguinte, olha, muitos de vocês virão e dirão, Senhor, e aí? Cheguei, né? Igual aquele negócio que foi criado, né? Aquele vídeo aí nas redes sociais, né? Cheguei, Brasil, né? Jesus está dizendo assim, ó, muitos dirão assim, ó, e aí, Jesus, cheguei, estou aí, né? Abre a porta. E aí Jesus disse, olha, eu não conheço vocês. Mas como não me conhece? Nós fizemos um monte de coisa em teu nome. Em teu nome, nós fizemos coisas extraordinárias. E Jesus vai dizer, mas eu não conheço vocês. Por que eu não conheço vocês? Porque quando eu estive preso, você não foi me ver. Quando eu estive doente, não foste me visitar. Quando estive com fome, não me deste de comer. Quando estive com frio, não me vestiste. E aí Jesus e aqueles homens disseram, ué, mas quando é que nós fizemos isso? E aí Jesus diz, quando vocês deixaram de fazer isso a um dos pequeninos, vocês estavam deixando de fazer para comigo. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é o seguinte, olha, não se alegrem pela obra que vocês estão fazendo, né? Porque, e aí, isso também é uma questão que Jesus está dizendo o seguinte, ó, cuidado com a vaidade, que é algo que está dentro de nós, irmãos, né? A gente bater no peito, né? Eu fiz, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né?
Né? No dia, hoje são quantos do mês? Eu nem lembro mais, 19, né? No dia 19 de maio, eu dei uma aula de Novo Testamento para os irmãos da igreja. Aí Jesus está dizendo o seguinte: não se alega com isso, não. Sabe por quê? Porque muitos estão fazendo coisas extraordinárias, mas naquele grande dia eles não vão entrar. Então, se alegre pelo fato do seu nome estar escrito nos céus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o nosso alvo é os céus. O nosso alvo deve ser os céus, não aquilo que a gente faz, mas sim, né, o nosso nome está escrito nos céus. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, nós vemos exatamente Jesus enviando 70. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de discípulos, não é que Jesus tinha 12 discípulos, não, Jesus tinha muito mais. Esses 12 é que ele os denominou como apóstolos, né? E eram aqueles que estavam mais próximos, mais íntimos a Jesus. E mesmo assim, desses 12, tinham 3 que eram mais próximos ainda, que era Pedro, Tiago e João. Quando, em alguns momentos de cura, Jesus entrou lá, por exemplo, para ressuscitar aquela menina que havia morrido, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Os demais ficaram no lado de fora, não foram. Na transfiguração, quem estava lá com Jesus na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Na ceia, quem estava mais próximo a Jesus? João. Então, isso mostra, né, que dentro dos 12 havia aquele grupo que tinha mais intimidade, que tinha que compartilhava, né, de momentos íntimos que os outros não compartilhavam. Esses 12, como é que eles eram? A princípio, irmãos, a tradição acredita que somente Pedro era maior de idade. Só que a maioridade em Israel é 21 anos. Né? Por que isso? Porque quando eles entram na cidade, fizeram uma pergunta para Pedro. Vem cá, o mestre não paga imposto? E aí Jesus pergunta, aí Pedro vai lá, né? Jesus, ó, estão cobrando imposto. O imposto era para estrangeiro, né? E aí Jesus fala para Pedro, mas não é para estrangeiro que se cobra imposto? Eu não sou estrangeiro. Mas, para que não haja escândalo, vá pescar. O primeiro peixe que você pegar, ele vai estar lá com 2 moedas. Pega essas 2 moedas e pague o imposto por mim e por você. Só que os 12 estavam na cidade. Por que pagar o imposto só por 2? Então, a tradição acredita, né, que os outros discípulos eles tinham menos de 21 anos de idade, ou seja, eram muito, muito novos. Né? Essa é uma outra característica aqui dos discípulos. Uma outra coisa, esses homens, eles foram escolhidos por quê? Porque eles eram especiais? Não, eram homens comuns. Né? Pedro, João, os pescadores, né? Que é Pedro, André, Tiago e João, eram homens simples e letrados. Ou seja, eles não... iletrados não é que seja analfabeto, é que eles não tinham formação. Né? Por que a gente fala isso? Aí a gente vamos dar um salto. Lá no livro de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, o que a multidão diz?
Como é que a gente está escutando esses homens iletrados falando na nossa língua materna? Ou seja, eram pessoas simples, que não tinham muito estudo, né? Uma outra característica, por exemplo, Mateus, que era coletor de impostos, né? Coletor de impostos, o que acontece? É um cargo público. O cobrador de impostos, coletor de impostos, né? É um cargo público. Eles tinham um local lá, as pessoas chegavam lá e pagavam o imposto. Só que, não vou generalizar, dizer que todos faziam isso, né? Mas era comum que, digamos, a pessoa tinha que pagar R$ 10 de imposto, né? E aí, quando ele ia pagar, na realidade, ele era cobrado 12 ou 15, né? E aí, o que acontece? Esse coletor ficava com uma parte, e a parte devida ao Estado, ele repassava para o Estado. Então, os coletores de impostos, eles não eram bem vistos, né? E eles tinham, a maioria deles tinham o título de ladrões. Por quê? Porque eles cobravam a mais e embolsavam isso que eles cobravam a mais. Ainda dentro das características do discípulo, né? Nós vamos ver, por exemplo, Tomé, né? Tomé era aquele camarada que diz o seguinte, que só cria se visse, né? Eu preciso ver para crer, né? Esse foi o que, na experiência lá, quando o relato lá, que os discípulos disseram, olha, Jesus ressuscitou. E Tomé disse, não, eu só vou confirmar o que você está dizendo se eu vir e se eu tocar nele. E aí Jesus teve que ir lá, né, e falou, vem, toca. E aí Jesus disse assim, tudo bem, você está crendo porque você, mais bem-aventurado é aquele que não vai ver e vai crer, né? Então, esse é melhor que você, né? Mais ou menos isso, né? Tinha Simão, o Zelote, né? O Zelote era o quê? Era aquele grupo que nós vimos, né? Quando estavam estudando ainda o finalzinho do Antigo Testamento, né? O período lá interbíblico, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram se formando classes de judeus, né? Fariseus, saduceus, né? Escribas, os zelotes eram uma dessas classes. Eram aqueles homens que defendiam, né, a luta armada. Então, ou seja, dentro do grupo lá, né, dos discípulos de Jesus, tinha um zelote, né? Tinha um homem desse que defendia exatamente, não, que tinha que pegar a espada, que tinha que matar romano, que tinha que brigar pela libertação da Palestina, e por aí vai, né? E sem falar, né, que no grupo tinha uma pessoa que não tinha o seu coração tratado por completo. Tinha Judas Iscariotes. E aí tem um texto no Evangelho mais adiante que vai dizer exatamente o seguinte, que Judas, quando aquela mulher vem e derrama o perfume, né, na cabeça de Jesus, aí Judas diz o seguinte, poxa, para que esse desperdício? Podia pegar esse perfume, né, vender e dar o dinheiro para os pobres, mas a intenção dele não era essa. A intenção de Judas é porque é o seguinte, aquele perfume valia muito. E era dinheiro. E detalhe, Judas, ele era ladrão. E era ele que tinha a bolsa, vou dizer assim, a bolsa das ofertas que os discípulos recebiam. E ele fazia parte do grupo. Jesus, em nenhum momento, Jesus o rechaçou do grupo. Pelo contrário, foi Jesus que chamou. Nós vimos aqui. Jesus passou a noite orando, a noite e a madrugada, né? Lá Lucas capítulo 6, né? Jesus passou a noite orando. Quando amanheceu o dia, Jesus chamou os 12, deu poder a esses 12 e os enviou. E Judas estava no meio.
Então, mostra exatamente que o grupo todo era formado de pessoas comuns, como eu e você. Cabeça dura, né? De pouca fé, teimoso, né? Mão de vaca, por aí vai, né? E Jesus continua chamando esses grupos todos, até hoje, né? Que nós estamos aqui, então, estamos aqui é porque ele continua chamando, né? Então, mas o que eu quero dizer é que não eram homens especiais, irmãos. Eles não tinham qualidades especiais. Eram homens comuns, eram homens simples, mas só que Jesus diz o seguinte: olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, né, a vida de vocês será transformada e vocês, né, deixarão essa vida comum para serem pescadores de homens, para serem trabalhadores da seara, para serem trabalhadores do reino. Amém? E assim foi a questão aí de Jesus com os seus discípulos. Amém? Podemos passar? Aí, o que acontece? Mateus, no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, né, após a tentação, né, Jesus vai ali para o Sermão do Monte, né, que, para mim, o Sermão do Monte é exatamente, vamos dizer, o Sermão do Monte equivale às leis de Moisés que foram entregues quando o povo estava lá no Monte Sinai. Ou seja, o povo saiu do Egito de um país, né, idólatra, né, com usos e costumes bem esquisitos. E aí o povo sai ali do Egito, chega no deserto ali, ao pé do Monte Sinai. Deus chama Moisés para que, né, Moisés vá lá para o cume do monte. E lá no cume do monte, Deus entrega as leis para Moisés, dizendo o seguinte: olha, eu quero que o meu povo viva assim. E aí vem a lei. O Sermão do Monte, esse é o meu entendimento. No meu entendimento, é exatamente algo parecido. Não vou dizer que é a mesma coisa, porque, na realidade, né, o Sermão do Monte, como a lei lá em Moisés era a constituição daquela nação, né, era o que deveria reger o povo debaixo da lei. O Sermão do Monte são as regras do que Jesus estava inaugurando, que era a graça. Então, o Sermão do Monte, ao meu entendimento, é Jesus falando para o povo, dizendo o seguinte: olha, vocês viveram até hoje debaixo da lei, agora eu quero que vocês aprendam a viver debaixo da graça. E viver debaixo da graça, por mais que as pessoas achem, né, que seja simples, não é. Porque viver debaixo da graça, ela tem um peso maior. Só para você ter uma ideia, né? A lei dizia o seguinte: feriu, deve ser ferido. Eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Mas feriu, deve ser ferido. A graça Jesus vai dizer o seguinte: se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Gente, a lei não dizia isso, não, irmãos. A lei dizia claramente que feriu, deve ser ferido. E aí Jesus muda. Lembra lá por exemplo, a lei, né, falava, no caso do dízimo, né, 10%. Jesus, ao observar lá aquela pobre viúva colocar ali aquelas 2 pequenas moedas que ela tinha,
Jesus exalta colocando aquela mulher em posição de destaque sobre todos aqueles homens que depositavam grande soma de dinheiro. Ou seja, a graça, né, enquanto a lei ela me força a fazer alguma coisa, espera-se que na graça eu tenha a voluntariedade de fazer as coisas. Vocês estão entendendo a relação aí? Então, na lei, por exemplo, eu tenho que respeitar o sábado, eu tenho que fazer aquele sacrifício, né? Mas na graça se espera que, por amor, que voluntariamente a gente cumpra aquilo que deve ser feito. Já não é um peso, mas é uma oferta voluntária. Ok? E aí Jesus começa, então, o Sermão do Monte, né, falando exatamente sobre as bem-aventuranças, né, que, se eu não me engano, são 8, né? Está lá em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, né? E aí ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Na realidade, o que Jesus está dizendo com as bem-aventuranças? Jesus está dizendo o seguinte, olha, esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho para que o homem seja feliz e esteja em paz consigo mesmo e com Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado os pobres de espírito, né? Ou seja, bem-aventurado é aquele que sabe reconhecer o seu estado, né, o seu estado pecaminoso, né? E sabe depender de Deus, né? Não é aquele arrogante, né? E uma outra coisa, irmãos, que por um tempo a igreja pregou isso errado. Pobre de espírito não é miserável. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a igreja, na Idade Média, ela usou isso para manter o pobre debaixo de jugo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Não é aquela pessoa soberba, mas também não é aquela pessoa miserável, né? Aquela pessoa que faz questão de demonstrar que é pobre, né? Que é miserável, que é cego, que é nu, né? Lá como a igreja lá de... Lembra lá da igreja de Laodiceia, né? Você diz que é rica, mas você nem sabe que você é miserável, que é pobre, que é cego e que é nu, né? Então, veja a diferença, né? Então, pobre de espírito aqui, eu gosto de falar isso, né? Porque a igreja, ela usou muito disso para manter as pessoas sob julgo. Então, o que acontece? E até se pregava, né? Que aos pobres é dado o reino dos céus. Então, ou seja, eu tenho que me acomodar à minha pobreza, porque pelo fato de eu ser pobre, os céus já me estão reservados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A salvação é Jesus, né? Salvação é Jesus. Mas a igreja, né, ela aproveitou disso, né, para manter, né, as pessoas ali debaixo de jugo, de servidão e de miséria, né? Aí vai dizer, né, bem-aventurado os que choram. E aqui, irmãos, a gente precisa entender isso. Porque é difícil, irmãos. Vamos lá, quem é que gosta de chorar aí? Quem é que gosta de chorar? Eu acho que ninguém gosta de chorar, né? Esse choro aqui, ele está se referindo a sofrimento humano. E aí, Jesus está dizendo o seguinte,
Olha, você precisa entender, há um propósito no sofrimento. Gente, semana passada foi essa semana? Semana passada e essa semana, faz 2 semanas. Eu ouvi uma pregação de um judeu que me fez refletir muito. E esse judeu é um senhor já, né? Mas é incrível a pregação dele. É um judeu, mas assim, é um judeu messiânico, né? E ele fala exatamente sobre essa questão da gente entender que até um momento difícil é uma oportunidade de crescermos diante de Deus. Gente, mas vamos lá, no normal, quando a gente está atravessando algum deserto, o que a gente faz? Deus, que é isso? Né? O mais natural é a gente se revoltar contra ele. Né? O mais natural é a gente reclamar. É a gente dizer, Deus, pô, tu não está vendo isso não? Pô, estou aqui passando por isso. Por que tu deixaste? Por que tu permitiste? Por que tu não me tirasse dessa? Né? O normal é isso, né? Mas quando Jesus fala bem-aventurados que choram, né, porque serão consolados, ele está dizendo o seguinte: olha, se você reconhecer, né, a razão dessa situação, você vai sair dela agradecendo. E aí, só conversando com pessoas que atravessaram desertos para a gente entender isso. Ok? Aí, continuando, né, ele vai falar dos mansos, né? Bem-aventurados mansos. O que tem os mansos aqui? Porque herdarão a terra, né? Aqui, esse manso está falando da questão da vingança, né? Porque Deus fala o seguinte: opa, a vingança é minha, né? Ou seja, Deus não nos permite, né? Como é que eu posso dizer? Deus não nos permite estabelecer o julgamento, né? Mas esse manso aqui não é aquele que aceita tudo, não é isso. Mas esse manso aqui está ligado ao fruto do Espírito, né? Que é mansidão. Não é aquele camarada que tem pavio curto, né? Que se explode, né? Facilmente, né? Que se irrita, né? Que sai do seu estado normal, né? Por pouca coisa. Não, não é isso, né? Mas é aquele camarada, né? Que prega a paz, né? É um estilo Gandhi, né? Aquele camarada que, enquanto os indianos queriam, né, trazer uma revolta através da guerra, Gandhi pregou uma revolta sem usar armas, né? E o seu nome, né, foi exaltado e até hoje ele é objeto de adoração, né, ali entre o seu povo, né? Por quê? Porque com um novo estilo de vida, ele venceu, né, a adversidade, pregando ali a paz. Né? Aí, continuando, o que tem fome e sede de justiça. Né? Aqui falando exatamente sobre aquelas pessoas que têm uma vida equilibrada, que não tem 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Aquela pessoa que, por exemplo, né, um exemplo, né, tá o Elmar, né, e o Everton conversando, né? Aí eu chego, cumprimento o Elmar porque o Elmar é meu amigo, mas não cumprimento o Everton porque o Everton não é lá tão meu amigo, ou então eu cumprimento o Elmar porque o Elmar tem mais dinheiro que o Everton, ou vice-versa, né? Então, não é isso. Fome e sede de justiça é aquela pessoa que, assim, é o mesmo peso, né? Como tem, se eu não me engano, é nos profetas, né? Que fala sobre não ter 2 pesos nem 2 medidas, né? Mas julgar retamente, né?
Ou seja, a mesma coisa que eu sou com o Omar, eu também sou com o Everton, eu sou com qualquer uma outra pessoa, né? Fome e sede de justiça, né? Que não tolera, né? As questões injustas, né? Que não se vende, é uma questão também de justiça, né? Que não se que não deixa os valores se, né? Que não faz vista grossa para os valores, né? Está lá em Isaías, né? Falando sobre juízes, né? Que por causa de suborno julgavam, né? As causas de modo diferente, né? Nada parecido com o que a gente vive hoje, mas tudo bem. E aí continua, né? Bem-aventurados os misericordiosos, falando aí aqui da empatia, né? Que é uma característica do cristão, a empatia, né? De saber, né? Ver a dor do outro, se compadecer da dor do outro, né? Aí vai falar do puro de coração, bem-aventurados puros de coração. E o puro de coração vai herdar o quê? Deixa eu ver aqui. Bem-aventurados pacificadores, perseguidos, puro de coração. Cadê o puro de coração? Ah, tá aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O limpo de coração é aquela que é pessoa sem maldade, irmãos. Não deseja, né, o mal para o próximo, não inveja a coisa do outro, né? Jesus, ele fala assim, cuidado com né, os teus olhos, porque os teus olhos é a janela, né? E aí ele vai dizer o seguinte, se os seus olhos forem maus, tudo o resto vai ser mal. Sabe aquela pessoa que não consegue enxergar, né, nada bom no outro, né? Ou no outro, na circunstância, né? Tá sempre esperando o pior, né? Aquele, ó céus, ó vida, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Jesus está dizendo, ó, o puro de coração é aquele camarada que não tem maldade, irmãos. Quando eu estava na presidência lá do clube, tinham duas pessoas, eles praticamente exerciam a mesma função. Um era um senhor já, o outro era um jovem. O senhor, ele era um cara inocente. Ele cometia alguns erros, mas os erros que ele cometia era por inocência. Ele era muito inocente. O mais novo, ele cometia erros, só que os erros do mais novo era pura maldade, irmãos. Ele tinha uma intenção naquilo que ele estava fazendo. Ele tinha, né, um objetivo. O outro, quando às vezes você chamava assim para a pessoa para chamar a atenção, você percebia que assim, não tinha maldade no cara. E aí você disse assim, cara, não tem. Ele até te quebrava, porque assim, como é que eu vou chamar a atenção num cara desse que assim, não foi por maldade que ele fez isso. Agora, o outro não, o outro já articulava, o outro era ardiloso, né? Então, falando aqui sobre o puro de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Aquele que tem sempre uma palavra de reconciliação, né? Aquele que não põe lenha na fogueira, né? Digamos, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu chego, preciso conversar contigo. Aí vou lá conversar com olha só, cara, olha, a Márcia está me dando muita dor de cabeça. A Márcia não sei o quê, a Márcia não sei o quê. Aí o Omar chega e diz assim, Fraga, olha só, vamos olhar para... Porque é o seguinte, a Márcia também tem coisas boas. Vamos olhar para as coisas boas da Márcia, entende? Ela era uma aventureira, entendeu? Você vê, cara, pega a moto, bem, cara, ela não tem preguiça, né? Tal, é alegre. Agora veja a diferença, né? Aí eu chego lá, pô, Elmar, caramba, cara, tá complicado, cara. Olha, a Márcia tá me dando trabalho, não sei o quê. Aí eu, pois é, cara, esse negócio dela, ela tá longe de casa, esse negócio dela, né, poxa, passa a semana fora, não tá nem aí, tal. Poxa, eu acho que você tem que repensar mesmo isso aí.
Ou seja, isso aí não é um pacificador, né? Claro, o Elmar não fez isso. Mas entende o que eu estou colocando? Então, o pacificador é essa pessoa que não coloca, como diz o ditado, né? Não coloca panos quentes, né? Não coloca... Me ajuda aí, Efton. Cria contenda, cria o, contenda. o pacificador, ele não cria contenda, como a Márcia está falando aqui, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, né? Irmãos, isso aqui dispensa até comentário, né? Porque hoje o certo, né? Andar corretamente, a Tamara colocou aqui, o pacificador seria o que abranda o furor, né? A raiva. O perseguido por causa da justiça, irmãos, não tem nem o que falar, né? Que hoje a gente costuma ser ridicularizado por a gente defender o que é certo. Tem nem o que falar disso aqui, né? Hoje, você defender o que é certo, você passa a ser, né, ridicularizado. Né, por incrível que pareça, né, tem momentos que a gente até fica assim, será que eu devo falar? Né? Será que eu devo me posicionar? Porque o negócio é tão complicado, né? Então, isso aqui, né, foi o início ali do Sermão do Monte, né? Jesus dizendo para eles o seguinte, olha, eu estou aqui inaugurando, né, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Mas para você entrar na dispensação da graça, você também tem que mudar o pensamento, você tem que mudar a sua forma de agir. Então, na lei, você agia de uma forma, agora você deve agir de outra forma, né? E aí, Jesus faz, na continuação, Jesus começa a fazer a comparação entre a graça e a lei, né? E aí, exatamente como eu expliquei antes, né? A lei, ela é específica, né? E a lei, ela, como é que eu posso dizer? Ela é coercitiva, né? A graça, né? Ela apela para a questão da transformação, né? A graça, ela apela para o lado de eu precisar ser transformado. E é incrível, né? Porque, como eu falei isso aqui, né? Enquanto que, por exemplo, na lei, eu preciso apenas cumprir aquele ritual. Por exemplo, pela lei, o homem comete adultério se ele for pego em flagrante, né? Com ele casado, ele é pego em flagrante em um ato sexual com outra mulher. Isso é uma lei. Aí Jesus vai dizer o seguinte: se um homem olhar para uma mulher com segunda intenção, já pecou em seu coração. Cara, na lei, era só se consumasse o ato. Aí na graça, Jesus diz o seguinte: se pensou, já era. Já dançou. Pensou, dançou. Então, o que Jesus está dizendo para nós? É que o seguinte, que viver na graça exige mais cuidados, exige mais vigilância. O padrão na graça é mais elevado, né? Cadê o Alexandre aqui, né? O nível na graça, ele é mais elevado. Porque enquanto na lei o agressor deve ser agredido, na graça deve-se oferecer a outra face para o mesmo agressor. Se ele te chama para caminhar uma milha, vai duas.
Se ele te pede uma túnica, dá também a capa. Ou seja, o padrão da graça é mais elevado. Só que a igreja, ela, de um modo geral, a igreja não entendeu isso. Porque na lei, por exemplo, blasfemou contra Deus, pedrada no garoto. Pronto, resolveu o problema. Na graça não tem pedrada, mas também pode não ter céu. Entende? E aí é mais perigoso na graça pelo seguinte: uma pessoa, por exemplo, está vivendo em pecado, e aí ele continua sendo usado por Deus. Porque, irmãos, dom é uma coisa, salvação é outra. Dom é uma coisa, salvação é outra. Na graça, Deus permite, irmãos. Lá no Antigo Testamento, se o sacerdote entrasse no santo lugar, né, se ele entrasse de qualquer maneira, ele era fulminado diante da presença de Deus, lá no Santo dos Santos. Ele era fulminado. Hoje, irmãos, tem líderes, tem pastores subindo no púlpito das igrejas com os piores pecados do mundo. E são homens famosos. Convites para pregar em muitos lugares. E, assim, entre aspas, estão arrebentando. Mas esse grupo vai fazer parte daqueles que dizem, Senhor, abre. Ele vai dizer, não conheço vocês. Então, a graça, ela exige mais vigilância. A graça exige um coração mais puro, mais limpo, uma mente transformada. Então, isso é muito importante, irmãos. Aí, continuando ainda no sermão, porque o sermão do monte, por que o sermão do monte? Posso falar, Érica? Eu gostaria só de falar que tem Romanos também falando sobre isso. Fala em Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E depois em Romanos 8, ele retrata a nova vida debaixo da graça. Daí, em Romanos 8,5, ele fala: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. Obrigado, Isabela. Romanos é a base da teologia da igreja, né? Então, o livro a carta de Paulo aos Romanos, né? Basicamente é a carta a teologia da graça, né, para a igreja, né? E aí, continuando, porque são 3 capítulos, né? Mateus vai 5, 6, 7 e 8, né? Jesus falando sobre o sermão do monte, né? Ele vai falar exatamente sobre a oração, né? A necessidade que nós temos de orar. E eu tenho alguns entendimentos acerca de oração. Um deles eu até já preguei lá na igreja, num culto lá de quarta-feira, né? Mas eu achei impressionante um outro entendimento que esse judeu messiânico ele fala sobre acerca da oração. Ele diz o seguinte: olha, nós precisamos orar, e é interessante que ele diz assim, não é porque Deus precisa ouvir sua voz, porque antes mesmo de você pronunciar qualquer coisa, Deus já sabe. Agora, a oração é o meio que nós temos de ter relacionamento com Ele. Então, quando se fala de oração, não está se falando de se chegar diante de Deus com a lista de supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Na realidade, quando Deus fala de oração, é porque Ele quer comunhão.
Sabe aquela pessoa que passa o dia fora de casa e quando chega dentro de casa quer falar tudo o que aconteceu, né, no seu dia, né, com os mínimos detalhes, né? Deus, ele só quer esse momento de comunhão. Por isso, a questão da oração. Então, a oração ela está mais ligada a relacionamento do que qualquer outra coisa. E se a gente observar a vida de Jesus, nós vamos dizer que a oração para Jesus era isso. Quando Jesus se retirava para orar, na realidade, a gente vai ver Jesus se retirando para ter comunhão com o Pai. Se você observar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus se afastou para orar, isso aí, na realidade, está falando de relacionamento. Né? Mas a gente, né, como a gente é doutrinado, né? Porque é incrível, irmãos. Assim, às vezes a gente às vezes faz a coisa assim, está fazendo a coisa certa. Aí a gente, digamos assim, se converte, né? Aí vai para a igreja. Aí quando chega na igreja, a igreja institucionaliza algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo, mas não estou falando mal, não estou falando. Mas eu acho, aí é uma visão minha, Jair. Quando eu cheguei na IBA, a primeira coisa, o que mais me impressionou na IBA é a recepção. O que mais me impressionou na IBA é a recepção. As pessoas, não é a recepção que eu falo, as pessoas que ficam na porta, não. Mas é a recepção. Quando eu entrei na igreja, a igreja não era naquele formato, né? A igreja ficava na lateral, né? De frente para... Na realidade, você entrou, virou para a direita, né? Era assim, entrou, virou para a direita. Quando você chegava lá, cara, todo mundo fazia questão de falar com você, de abraçar, disso, aquilo, outro. Era impressionante. E isso, a gente não tinha um momento conecto. Nós não tínhamos um momento conecto. Mas a igreja fazia isso. E fazia de uma forma muito natural. O meu medo é que agora, com o momento conecto, a gente esteja perdendo isso. Já que não vai ter um momento conecto, então vou deixar para abraçar num momento conecto, né? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Às vezes, a igreja institucionaliza algumas coisas. A oração é uma delas, né? Eu lembro quando eu me converti, as orações, né? Ó, Deus de Abraão, o cara primeiro contava toda a história do Antigo Testamento, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que fez, né, o mar se abrir, Deus que enviou codornizes quando o povo estava atravessando o deserto, Deus que restaurou, né, a saúde da mulher não sei de quê, Deus, né, que abriu o mar vermelho, tal, para depois o cara dizer assim, faz alguma coisa aqui por nós, né? Então, assim, ele basicamente fazia como é que é, todo um relato histórico para depois dizer o que ele queria, né? Fala, Tamara. O pior é os que só falavam a mesma frase, Fraga. Se tu tirar, meu Deus, meu pai, não tinha mais nada. Ai, meu Deus. E outra coisa, né, irmãos, a oração na igreja, ela também se virou um círculo de fofoca, né? Então, se você quer saber da vida dos outros, vai para a reunião de oração, né? Você sabe da vida de todo mundo, né? Eu estou falando que, gente, quando eu participei de algumas reuniões de oração, né, eu ficava sabendo de coisas que eu não precisava. Vamos orar para o fulano de tal que está se separando do marido. Eu não precisava saber disso. E interessante, aqui mesmo, quando eu cheguei aqui em Brasília, na igreja lá, a primeira igreja que eu me congreguei, não vou falar o nome, né? Mas tinha um rapaz que era do Ministério de Oração, que eu era o cara mais fofoqueiro do Guará. Ele fazia parte do Ministério de Intercessão, era o cara mais fofoqueiro do Guará, né? Então, assim, mas quando Jesus fala de oração, Jesus, né, fala de relacionamento, né?
da necessidade que nós temos de ter comunhão com o Pai, né? E aí Jesus vai falar também de jejum, né? A Isabela aí começou, né, um jejum aí, né, tal. Ajuda aos pobres, né? Tudo isso Jesus vai falando, mas no sentido exatamente o seguinte, de nós sairmos, né, daquele degrau de uma pessoa que assiste para uma pessoa que pratica, né? Uma pessoa que vive. Né? Porque a principal meta de Jesus era dizer o seguinte, olha, você precisa viver isso, você precisa ser isso, você precisa, né, deixar com que essas palavras te modifiquem a ponto de você viver naturalmente tudo isso, né? Então, assim, a gente faz as boas obras, que foi uma das coisas que Jesus falou, né, no Sermão do Monte, a gente faz as boas obras não porque a gente quer ir para o céu, a gente faz as boas obras porque nós já somos salvos e nós queremos ser influência positiva na vida dos outros. Aí Jesus vai falar sobre as preocupações da vida, né? Oh, meu Deus, como é difícil, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Antes em tudo, né? As vossas preocupações sejam conhecidas diante do Pai, né? Através da oração, tal. Aí Jesus vai dizer, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Olha os passarinhos, né? Eles não trabalham e não falta comida. Olha para os lírios, né? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles, né? E aí vem a pergunta final: quem é que vale mais? Né? Como Jesus está dizendo o seguinte, cara, larga de ser besta. Trabalha, trabalha, morre de trabalhando aí, Deus cuida. Confia, né? Confia, mas tem os apelos da vida, né? A gente quer o carro do ano, né? A gente quer a melhor casa do bairro, né? A gente quer um iPhone, e aí a gente fica escravo de um monte de coisa, né? Ah, ô céus, ô vida, né? Aí Jesus também vai falar sobre o julgamento. E aí ele fala exatamente que nós não devemos julgar. A principal coisa, irmão, de não poder julgar é porque é o seguinte, a gente só conhece um lado. Lembra quando a gente fala que, por exemplo, um casal, o ideal, você tem que ouvir os dois, né? Então, como na história aqui, né, o Elmar me ouviu, então o Elmar agora vai ter que ouvir a Márcia, né? Vai ter que ouvir a versão da Márcia, né? E aí depois, o Elmar escutou a minha versão, aí agora vai ouvir a versão da Márcia, mas mesmo assim ainda não está legal, porque eu falei, né, sem a presença da Márcia, a Márcia vai falar também sem a minha presença. Aí agora não, agora vamos fazer o seguinte, já ouvi um, já ouvi o outro, agora vamos colocar os dois, né, um de frente para o outro, para ver se eles continuam defendendo a mesma coisa, né? Porque, irmãos, nós somos mestres em nos defender. E como é que a gente se defende? Jogando a culpa para o outro, irmãos. A mulher que tu me deste. Aí chega para a mulher, a serpente. Porque tu foi criar a serpente assim. A gente é mestre em fazer isso, né? Mas o que acontece? Deus, ele conhece tudo. Nós não. Então, qualquer julgamento que a gente vai fazer, irmãos, ele não é, como é que eu posso dizer? Ele não é 100% eficaz. Qualquer julgamento que nós fizermos. Pode falar, Eva. Isabela. Eu queria ter um meme que eu vi, que me fez. Eu até mostrei pro Everton, né? Me fez refletir. Olha só. Eu vi um homem falando que os homens precisam pagar os jantares. Porque da última vez que a mulher alimentou um homem, a gente foi expulso do Jardim do Éden. E assim, eu declaro o fim dessa discussão milenar. A controvérsia nessa história, né, Omar?
Mas o que acontece, irmãos, é porque, olha, além de a gente não conhecer, ainda tem o seguinte: quando eu estabeleço um julgamento, eu coloquei um padrão, eu criei uma regra. A regra é o seguinte: fez isso, então merece aquilo. Quando eu julgo, eu estabeleço isso. E aí, o que acontece? Mais à frente, eu vou me pegar fazendo a mesma coisa. E aí, qual foi a regra que eu estabeleci? Por exemplo, vamos lá, caso de Davi. Natan chegou para Davi, Davi, o cara chegou, só tinha uma ovelha, o outro tinha um monte de ovelha. Aí recebeu uma visita, ele pegou a ovelha, a única ovelha que o cara tinha. Aí Davi disse: esse homem deve ser morto. Ele estabeleceu um padrão. Aí Natan disse: esse homem é você. Entende? Nós ficamos refém dos nossos julgamentos. Por isso, não nos é permitido julgar. Agora vamos lá. Por exemplo, eu vou falar de mim. Quando eu estava na igreja e que eu não tinha filho, criança, e quantas vezes eu julguei os filhos dos outros? Esse pai que não põe a rédea nos filhos. Aí vem os meus filhos. Aí eu começo a ver que não é tão fácil colocar rédea, né? Mas os filhos estão na igreja. Ah, esses pais que não conseguem, né, segurar, que não conseguem doutrinar os filhos, que não conseguem ensinar, mostrar Jesus para os filhos. Aí hoje os meus filhos também não estão na igreja. Vocês estão entendendo? Todo julgamento que nós fazemos, nós nos tornamos escravos dele. Todo julgamento. Por isso, não nos é permitido julgar. E aqui já estou indo para o final, irmãos. Já. Só mais dois tópicos aqui rápidos, né? Um outro ensino de Jesus no Sermão do Monte é sobre os falsos profetas. Jesus, ele nem tinha ido à cruz. E Jesus já estava orientando os discípulos e aquele povo, dizendo o seguinte: olha, cuidado com os falsos profetas. Irmão, se naquela época já tinha esse perigo, quem dirá hoje? Quem dirá hoje? Então, eu até tenho, ultimamente, eu tenho tido mais cuidado até para falar de uma outra igreja. Eu já nem falo, mas por quê? Porque a gente adora bater no peito e dizer o seguinte, que nós somos o dono da verdade. Mas se a verdade que a gente defende não estiver 100% correta, ué, que isso, pastor? Está fazendo a gente desviar da fé? Não, irmãos. É porque é o seguinte, de Jesus para cá, olha quanta coisa mudou. Quanta coisa a igreja fez errado usando a fé. Aí, não, você está falando da igreja católica? Não estou falando da igreja católica. Também. Mas se você for observar, né, as alterações, né, que a igreja fez, que a igreja promoveu desde lá atrás,
tem coisas que podem ser de Deus e que não estão no livro sagrado. Espera aí, você está falando alguma coisa, está falando besteira aí. Não, irmãos. Porque quem decidiu sobre os livros foram homens. E na época existiam mais livros. Não, mas foram homens instruídos pelo Espírito Santo. Irmãos, eu não estou dizendo que a Bíblia tem erro, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existiam também outros livros. E aí, os homens disseram, isso aqui a gente aceita, isso aqui a gente não aceita. Foram homens que fizeram isso. Os mesmos homens que depois disseram o seguinte, olha, quem não segue isso aqui deve ser morto. E os mesmos homens que disseram, esse livro não pode ser de acesso livre para o povo. Estão compreendendo? E uma coisa que eu sempre falo, eu já falei isso, acho, na célula, e eu já falei isso no discipulado com o Efton e a Isabela. Isso aqui, irmãos, é a Bíblia, tem 66 livros. Essa aqui é a mesma Bíblia, só que é a Bíblia de Jerusalém, ela tem 73 livros ao invés de 66. Né? Mas não estou fazendo nenhuma comparação de uma Bíblia com outra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o nosso Deus, ele é muito mais que isso aqui. Entende? Isso aqui é o mínimo que eu e você precisamos ter para conhecer Deus. É o mínimo. Sabe, por exemplo, o Elmar está estudando hebraico, mas eu acho que aqui, né, eu não sei se alguém aqui é fluente em inglês. Né? Eu estudei inglês, eu até falei isso na sexta passada, né? Não vou pregar aqui, né, o que eu falei na sexta-feira, mas eu estudei inglês. O que acontece? O que eu aprendi foi o básico. O basicão. Aí, eu tiro onda, vou fazer o seguinte, Elmar, vamos lá, Elmar, vamos para os Estados Unidos. Estudei 3 anos de inglês. Tô fera. Quando eu caí no aeroporto, irmão, o primeiro americano que falar comigo, what? Né? What? Por quê? Porque foi só o básico. O que eu quero dizer é que é exatamente isso aqui. O problema é que a igreja colocou isso aqui acima de tudo. Isso aqui não é Deus. Vocês estão viajando comigo? Não me deixa viajar sozinho, não. O que eu quero dizer é exatamente assim, isso aqui não é Deus. Vamos resumir isso aqui numa experiência bem simples. A Isabela falou aqui um texto lá de Romanos. Eu vou falar um outro de Coríntios. Paulo diz o seguinte, conheço um homem que, se na carne ou fora da carne, não sei, mas esse homem subiu ao terceiro céu, viu, ouviu coisas que não lhe é permitido compartilhar. Sabe o que é que Paulo está dizendo? É que em uma das suas experiências, ele foi além disso aqui. Entende? Ou seja, como é que um Deus infinito
estaria limitado a 66 livros. Não tem como. O próprio Jesus, ele diz, o próprio Jesus não, o Lucas, ele fala que os milagres que Jesus operou estão registrados apenas uma pequena parte, porque se fosse registrar todos os milagres que Jesus operou, faltariam livros. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus vai além disso aqui. E esse além é a experiência que eu e você podemos ter com Ele. Claro, né, que existe um caminho para isso, né? Mas que a gente não pode parar. E aí, para finalizar, Jesus vai falar sobre os alicerces da vida, né? E aí ele vai dizer exatamente o seguinte: ele vai comparar, né, aquele camarada que constrói a casa sobre a areia, o que constrói a casa sobre a rocha. Jesus está dizendo exatamente o seguinte, né? Construa a sua vida espiritual com a base sólida. Por quê? Porque vai vir ventos de doutrina, porque virão tempestades, porque virão falsos profetas, porque virão, né, dificuldades, e você não pode se abalar por nada disso. Se você tiver uma base sólida. Se você tiver uma base sólida, você não... Você pode até balançar, mas você não cai. E aí, Jesus, então, finaliza, né, o Sermão do Monte e, a partir dali, ele começa a cumprir, né, a sua agenda de andar por aldeias em aldeias, operando sinais e maravilhas. Se eu não me engano, a próxima aula é sobre essas viagens de Jesus e os milagres que Jesus operou. Mas nós voltamos ainda a falar sobre esse ensino de Jesus, porque a gente vai falar das parábolas, né, que era uma outra forma que Jesus também ensinava para aquele povo através das parábolas. E o livro de Lucas é o livro que mais tem parábolas, dos evangelhos, é o que mais tem parábolas aí relatadas por Jesus. Mas esse Sermão do Monte é a base para se construir uma vida cristã. E aí é como se ele estivesse dizendo assim, então, olha, o alicerce é isso aqui, né? Assimile bem isso aqui, viva isso aqui, que a sua vida, né, espiritual será uma fortaleza. Né? E para que você aprenda a viver na graça, você precisa assimilar esses conceitos, esses ensinamentos. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer criticar alguma coisa? Alguém discorda de alguma coisa? Está livre. Vou parar aqui a apresentação.